humanidade! Eu sou Paula Carosella, isso aqui é nossa nova cozinha e esse é o episódio 2 de Fazendo a Nova Cozinha da Nossa Cozinha. Como vocês podem ver, mudou bastante do primeiro episódio, entraram alguns outros volumes e a gente continua aqui contando como foi o processo e como está sendo o processo de fazer essa cozinha nova. Eu amo decoração e adoro arquitetura e um dos meus hobbies é passear por revistas de decoração e sites de decoração e imaginar cozinhas diferentes. E muitas cozinhas são muito bonitas em estilos bem diferentes. Essa especificamente, eu acho que o prédio falava muito alto, porque o prédio é um prédio da década de 60, de um arquiteto brasileiro modernista, então era impossível fugir do modernismo brasileiro. Então eu acho que esse foi um dos pontos de partida. Como eu falei no primeiro episódio, tem alguns pontos de partida, espaço e orçamento, mas eu acho que esse, modernismo brasileiro, década de 50, 60, foi o pano principal sobre o qual começar a colocar dentro as outras coisas. Dessas referências que eu vi, que eu pesquisei de cozinhas dos anos 50, uma das coisas que eu queria era uma paleta de cores bastante calma, talvez com pouca cor, materiais nobres, mas pouca cor. Queria uma cozinha que trouxesse uma cozinha elegante e uma cozinha que fosse uma paleta relativamente neutra para depois entrar com outros objetos como plantas ou as minhas louças e coisas que têm mais cor. Mas em princípio eu acho que a gente buscou, as arquitetas, o arquiteto, uma combinação de cores, pedras, madeira e aço inox e cores claras que criassem um ambiente bem calmo. Acho que é isso que define calmo. Não sei se minimalista é a palavra, eu acho que não, mas elegante e calmo. Processo de buscar referências para essa cozinha. Como todo processo de criação de algo, eu acho que começa com vontades, desejos e buscar inspiração. E aí vem algo que eu gosto muito de fazer, que é ver revistas de decoração e ver sites de decoração e ir em eventos de arte e ver cores e me inspirar com arte e arquitetura. São coisas que eu gosto muito. E uma vez que se buscam essas referências, como eu falei antes, tinha esse guarda-chuva, que era a arquitetura modernista brasileira, por causa do prédio, por causa do arquiteto do prédio e por gostos particulares. Eu construí um mural de referências, digamos, só que depois você precisa levar essas ideias que existem em uma foto, ou no site, ou numa revista para a realidade. E aí que entra um trabalho importantíssimo, vital, fundamental, não vivo sem, que é hoje você ter um interlocutor muito talentoso, interlocutores talentosos e que saibam materializar esse desejo, porque não necessariamente aquilo que você vê, você pode reproduzir por N limitações. Como vocês já conheceram o Alé, tem 3 arquitetos envolvidos nessa reforma, porque eu sou muito privilegiada e consegui trabalhar com 3 arquitetos. Eles trabalham juntos, aqui está só o Alé, e eu conheci o Alé, Alexandre Gervásio, porque ele fez a reforma da minha casa anterior. Então trabalhamos juntos há tempos. Isso é um bom sinal, quer dizer que funcionou, né? Que não necessariamente a gente faz 2 obras com o mesmo arquiteto. Bom, a Paula é muito organizada, então a gente já recebeu uma pasta com Pinterest, com muitas referências. Com o fato de eu já ter trabalhado com ela lá atrás, também já sabia um pouco dos gostos. Algumas coisas que a gente tinha passado, de cozinhas que ela já tinha tido, cozinhas que ela não queria mais ter. O sonho, a vontade dela no passado era reformar a cozinha antiga, da casa onde morava. E alguma memória para essa cozinha veio de lá, mas aqui já tinha algumas outras vontades, algumas parecidas e algumas mudanças. E limitações de espaço, né? Não é o mesmo espaço aqui do que era lá. É. Aqui não são muitos metros a menos de cozinha, eu acredito.
mas lá era uma cozinha copa, né? Aqui é uma cozinha sala de jantar. Lá você tinha uma sala de jantar exclusiva dedicada, o que muda bastante em termos de organização e de fluxo. Mas uma sala de jantar que eu não usava nunca, tá? Só pra deixar claro, que era a cozinha copa que ele fala, porque tinha a cozinha que vocês conheciam no programa, e onde ficavam as câmeras, tinha uma mesa redonda com 6 cadeiras. Mas era o que a gente usava sempre. A sala de jantar nunca se usou, assim. E um dos motivos pelos quais eu vendi essa casa foi porque também tinha algo que me incomodava, que era que sobrava espaço. E eu acho que não é algo que hoje eu goste muito. Eu acho que eu prefiro ocupar os espaços que eu consigo ocupar. Então nós recebemos a pasta com o Pinterest daí um pouco renovada em relação ao que tinha na casa dela, porque agora a gente estava pensando um todo, um completo, né? Um apartamento inteiro. Então essa cozinha também tinha a ver com os outros materiais que ela pensava ou como ela pensava ocupar os outros espaços da casa. E aí, para além da tradução da cozinha, é uma tradução desse todo. E muitas vezes são muitas referências, desde estética geral, até como se organiza dentro das gavetas, que é muito legal isso, que a gente está desenvolvendo junto com o pessoal da marcenaria, alguns detalhes que não existem, ferragens ou coisas prontas aqui no Brasil, que a gente vê Pinterest, a gente abre um mundo, né? E aí a gente precisa ir fechando no que existe aqui e no que a gente consegue fabricar de uma maneira mais artesanal. E eu acho que isso entra também, às vezes, uma coisa que é do que é dito e do que é visto. Então, às vezes, o que está nas imagens de referência e do que está no discurso do que eu quero, porque às vezes as imagens não estão, são muitas, né? Então, o nosso trabalho é muito desse filtro, criar o filtro e apresentar para ela, tanto nas referências do que ela mandou e algumas que a gente busca novas, e criar uma narrativa a partir daquilo e apresentando as imagens de projeto, né? Sim, do que é possível, né? Do que é possível. Aí eu queria fazer um parênteses, porque tem uma coisa, para mim é muito importante quando se trabalha com profissionais, quando você escolhe contratar profissionais que você considera que são expertos no que estão fazendo, que eu particularmente tento ter a mínima intervenção. Eu forneço o que eu quero, né? Eu tento contar o que eu gostaria de ter, mas quando volta elaborado e produzido e olhado através da lente do talento e das habilidades desses profissionais que eu contratei, eu tenho a tendência de aceitar e de acreditar, né? Dificilmente eu falo, não quero por aqui, né? Porque eu sinto que se eu contratei alguém que sabe o que está fazendo, é meu papel acreditar e confiar. Porque eles têm muito mais conhecimento na arquitetura e em decoração do que eu. Eu tenho desejos e vontades, não quer dizer que eu saiba traduzi-las. Para traduzir estão eles. Traduzir na medida das possibilidades. E como ele bem falou, essa cozinha é uma cozinha aberta, bem aberta para a sala toda. Então não dá para ter uma cozinha que não converse com o resto dos materiais, né? Não dá. Dá. Mas não era o que a gente buscava. E eu acho que isso é importante, né? Quando você contrata um profissional, é acreditar no talento e o que nos fez contratar essas pessoas, né? Porque, de novo, tem um monte de coisas que vocês vão olhar que eu não pensei. Acho que você vem de uma casa que tem muito material colocado, né? Muita coisa em todos os espaços. Apesar de a gente conseguir ler uma unidade, é muita informação. E aqui um dos desejos era que a gente conseguisse diminuir isso, que fosse uma casa mais calma, mais tranquila. Então, criar essa unidade entre a sala e a cozinha era essencial para ter quase não ter uma transição, uma quebra, né, de espaço, de um novo lugar. É uma extensão mesmo. E tem algo que é particular desse apartamento que foi feito pelo mesmo arquiteto que tinha feito a casa anterior e no mesmo ano. E tem alguns materiais parecidos na entrada do apartamento, o piso da entrada do prédio igual ao piso da entrada da minha casa. Sim. Alguns dos materiais são muito parecidos, então é uma continuação, né? É uma continuação de uma vida que muda de espaço. Uhum. E eu acho que essa continuação também foi um dos motivos pelos quais eu decidi comprar aqui. A gente está decidindo uma coisa muito importante, o puxador das gavetas. Porque, como aqui é estreito, se a gente escolhe um puxador mais compridinho,
Na área que tem o puxador, a gente diminuiria 6 centímetros, que cada puxador tem 3, então dos dois lados diminui 6. E também se for encostar ou alguma coisa, o pino pode encostar, né? Então aí tem que ver que tipo de puxador vai escolher agora. Eu acho que em todo o processo, é uma coisa que eu tenho aprendido, é muito bom ir afunilando. As escolhas são gigantes, são muitas, né? Você pode, o universo é muito amplo de materiais, sobretudo para tudo, né? Para criar um cardápio de um restaurante e para decorar ou para fazer a arquitetura de interiores de um apartamento, a quantidade de materiais são infinitos. Então é importante afunilar. Como a gente já tinha batido e escolhido a madeira depois de uma série de amostras, então a partir de um material escolhido é mais fácil ir atrás do outro também, Sim. né? Ou se a gente tinha alguma outra possibilidade, voltar atrás e falar, não, talvez então outra madeira desse certo, mas nesse caso rodou muito justo, assim, a madeira escolhida com a pedra, com os outros detalhes que a gente foi colocando aqui no apartamento. Dentre as vontades e dessa vontade de ter um apartamento mais tranquilo, também tinha uma vontade de uma sobriedade, né? E a madeira escura traz esse aquietamento, esquentar o ambiente. Mas sim, mas tem uma sobriedade, acho que sobriedade e uma tranquilidade, né? Não muita, é uma tela muito neutra, digamos. Sim, né? Tem uma acho neutralidade que aqui. Acho que aí ainda está no universo da tradução das referências para arquitetura, né? Sim. Porque daí a gente tem a referência, mas cada um usa a cozinha ou todos os espaços de uma maneira. Cada um tem uma vida. Uma coisa é projetar uma cozinha para alguém que faz um omelete em casa e para uma chefe profissional, que tem suas panelas, suas tábuas, o café, enfim, tem seus momentos também de uso da cozinha, inclusive o momento de gravação. Sim. Então é muito específico esse uso de cada pessoa. E aí a gente teve reuniões na casa, na sua própria casa, onde a gente conseguia, parecia algum programa que tinha que sair correndo pela casa, medir, jogar no computador, na tela, e a gente ia encaixando coisa a coisa. Então foi um processo muito coletivo e colaborativo da gente organizar essa cozinha, né? Acho que na cozinha, a primeira cozinha que eu desenhei com a Lê, eu estava gravando o Masterchef quando a cozinha foi desenhada. Então a minha participação nos interiores dos armários, nos móveis planejados, foi mínima, foi ínfima. Eu falei mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. E nessa eu tentei fazer diferente. Como o espaço já era menor e eu tive a experiência na cozinha antiga de ter armários multifunção, digamos, mas de ficar um pouco querendo que eles fossem um pouco mais certos, um pouco mais apropriados para cada objeto, né, um pouco mais... Como você fala isso que eu Acho que precisos mesmo. Precisos. Preciso, sabe? Eu tinha umas gavetas muito altas, por exemplo, mas elas não eram ocupadas, desperdiciava um monte de espaço. Eu tinha uns armários de cima muito profundos e não usava nunca a profundidade. Então eu aprendi algumas coisas na cozinha antiga que eu não quis trazer para cá. E o que eu quis trazer para cá foi... Eu queria saber, esse é o armário dessas 5 panelas que são as que eu mais uso. Então não vai sobrar espaço, né, mais ou menos, elas vão morar aqui. As tábuas de cozinha, não quero elas empilhadas e eu não quero elas só apoiadas, eu quero que tenha um espaço onde elas caibam sem se apoiar e que elas se encaixem ali dentro, não faz essa cara, muito legal ser organizado. Os tupperwares, né, e os recipientes, eu não gosto de ter todas as tampas soltas de um jeito que você não as encontre, então a gente tá vendo se esse esquema funciona, depois eu conto se funciona ou não, que é uma gaveta dupla, onde os tupperwares vão embaixo e as tampas vão em cima. Tampas de panela, como você faz, né? Na cozinha antiga eu comprei uns divisores de livro, eu acho, para colocar as tampas, então a gente vai trouxe essas coisas para cá. Essa cozinha que não é planejada, é projetada, né? É projetada sob medida, que eu acho que é maravilhoso. Tipo, se funciona, a gente não sabe ainda. A gente torce para que funcione muito. Mas vamos ver mais pra frente.
Bom, gente, um pouco sobre a porta escamoteável, o cantinho do café. Aqui a gente teve que fazer um detalhe um pouco mais preciso, assim, porque a gente queria um espaço amplo aqui dentro, mas como essa porta abre e entra, e a bancada tem só 70 centímetros, a gente teve que fazer com que ela entrasse dentro dessa parede, para a gente abrir um vão maior. Então, como que funciona essa porta? A gente vai abrir ela aqui girando, e depois a gente corre ela aqui para dentro, e a gente pode ter todo esse espaço aqui, que depois vai ter a continuidade dessa pedra aqui para frente, e umas prateleiras onde a gente vai organizar mais coisa aqui. As xícaras, os equipamentos de café. Então aqui é um espaço que pode ficar aberto o tempo todo, ou nossa, virou uma bagunça, a gente pode vir e fechar, ficar com esse espaço fechado o tempo todo. Mas justamente isso, né? Para ter uma área útil, adequada, que coubesse todos os equipamentos, a gente teve que fazer esse, não é um improviso, um detalhe mesmo, construtivo, onde a gente fez com que essa porta entrasse mais para ganhar esse espaço. Talvez por isso vocês tenham visto em outro vídeo que tinha um rasgo atrás da Paola enquanto ela falava aqui na bancada. E agora esse rasgo não existe mais porque essa porta, essas duas madeiras que conformam o espaço dela estão lá dentro e ela também. Esse móvel do café é o móvel onde vai morar o moedor de café, a chaleira elétrica, todos os cacarecos do café, porque eu gosto de moer café de manhã cedo e passar o café cedinho, coffee freak. E também vai ter um micro-ondas em cima, e também vai ter xícaras, e também embaixo nas gavetas vai ter mantimentos, essas coisas. E isso tem essa porta escamoteável, falando mal e pronto. Tá uma zona lá dentro, você fecha. E fica tudo ótimo. Entendeu? A gente está aqui no projeto de arquitetura e também de interiores, fazendo essa adequação de como a Paola costumava vivenciar a casa que ela morava antes, para agora, para esse apartamento. Então acho que a gente já falou bastante na última gravação sobre a funcionalidade da cozinha dela, e agora a gente pensou um pouco em compartilhar questões um pouco mais da vida em si, ao invés de ser só a cozinha prática da Paola, cozinheira e chefe. Porque é isso, além das coisas técnicas de cozinha, que ela já explicou no vídeo passado da triangulação, tem as coisas do dia a dia, de uma vida de qualquer casa, para além da profissão dela, né? Então, pra gente foi muito importante entender os detalhes, que tipo de louça, que tipo de produto que ela guarda na cozinha e como armazenar, para pensar nesses fluxos integrados, o fluxo do dia a dia com o fluxo técnico e prático da cozinha. Isso, e também as espacialidades. Então, inclusive um dos motivos que fez ela escolher esse apartamento é o fato de que a cozinha tem uma conexão generosa com os espaços da área social da casa, principalmente a sala de estar. Junto com isso, a gente, com ela, construiu esse ambiente pensando que a própria sala de jantar é junto com a cozinha, que é esse espaço onde a gente está agora. Então, enquanto ela estiver cozinhando, ela consegue receber os amigos e acolher os amigos aqui nesse espaço. E isso é muito importante para ela. Fazer essa vida cotidiana se conectar entre cozinha e convívio com as pessoas que frequentam a casa, família e amigos. E acho que nesse sentido a gente pensou nesse armário de cozinha e na ilha, super calculado e projetado sob medida, mas a gente compôs com uma estante garimpada, porque isso já vem muito da Paola. Ela tem essa personalidade de gostar de colecionar coisas de várias épocas diferentes, com muitas histórias, e a gente acha que são elementos muito legais de estarem à mostra e fazerem parte do imaginário dessa casa. Que eu acho que isso é uma coisa muito legal do garimpo, por exemplo. Essa estante a Paola viu um dia num leilão, e a gente estava no meio do desenvolvimento do projeto, que vocês viram que a obra começou, o projeto ainda estava em aberto, e aí surgiu essa oportunidade dessa estante, e a gente falou, não, vai super encaixar, não sabemos muito bem como, mas ela tem tudo a ver com a personalidade da Paola. A gente viu que seria uma peça muito legal para trazer essa vida de tempos que a Paola gosta de coletar e reunir. E tanto a casa dela como esse apartamento foram feitos pelo mesmo arquiteto, que é o Davi Libeskind, que fez o Conjunto Nacional na Paulista.
E dentro dessa casa tinha muita coisa de marcenaria de jacarandá, que é a madeira que é feita essa estante que ela comprou nesse garimpo. E então a gente pensou também em aproveitar essa madeira escura para trazer em outros elementos de marcenaria aqui no apartamento como forma de conseguir transportar parte da atmosfera da casa que ela tinha antes para esse apartamento. Jacarandá é uma madeira que é muito usada de forma maciça no desenho de mobiliário moderno brasileiro, mas é uma madeira bastante desenhada. Então, para os móveis projetados, a gente pensou em compor, como a Marina falou, com uma madeira escura, mas a gente pensou no IP, que é uma madeira que tem um pouco menos de variação de tom. Então, a gente pensou que tem esse diálogo, mas são madeiras diferentes. E é uma madeira brasileira também, como a gente já falou, a Paula valoriza muito tudo que é brasileiro, assim como mobiliário, e também acho que ser uma madeira nativa também era uma escolha bem importante. Agora estamos no momento da obra que é assim, chama pânico. Pânico na obra, porque faltam 15 dias para entregar. Eu acho que eles vão me entregar em 15 dias e eles estão torcendo para me entregar em 15 dias. Mas tudo pode dar errado. Estamos nesse ritmo. A gente se vê daqui a pouco, para ver se vai dar certo ou não. Mas eu vou mudar igual, com ou sem obra. Isso eles não sabem.